Eu só tinha alguns segundos para agir. Minha patroa estava presa numa cerca, a filha dela chorava de medo, e uma vaca enfurecida avançava. Se eu passasse reto, elas morriam. E foi ali que eu tomei a decisão, que mudou tudo. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Empoeira vermelha subia devagar dos cascos do burro preto, formando nuvens baixas que o vento quente logo levava embora. Eu seguia pela estrada de terra batida, a mesma que percorria todos os dias, a mesma que conhecia de olhos fechados. Cada curva, cada pedra, cada buraco aberto pelas chuvas raras que caíam naquele pedaço esquecido do sertão. O sol já estava baixo, queimando o horizonte com aquele vermelho forte que antecede a noite, tingindo o céu de laranja e roxo, cores que eu via todos os dias, mas que nunca deixavam de apertar alguma coisa no peito. Era bonito demais para um homem sozinho olhar. O cansaço vinha pesado no corpo. Sentia nos ombros o peso da lida do dia inteiro, desde antes do sol nascer até agora, com a luz já fraca, quase sumindo atrás das serras distantes. Meus braços doíam daquele jeito surdo, constante, que vem do trabalho repetido, da cerca consertada, do gado tocado de um pasto para outro, da água carregada, da terra revolvida. As mãos calejadas seguravam as rédeas frouxas, porque o burro conhecia o caminho de volta melhor que eu mesmo. Não precisava puxar, não precisava mandar. Ele sabia. Ao meu lado, no chão seco coberto de folhas mortas e gravetos quebradiços, caminhava meu cachorro Caramelo. Já velho, com o pelo desbotado em alguns lugares, uma cicatriz antiga atravessando o focinho, as patas gastas de tanto andar comigo por esses caminhos sem fim. Mas ainda atento, sempre atento. As orelhas se mexiam a cada som, por menor que fosse. O focinho erguido, sentindo o vento, buscando sinais que eu nunca conseguiria perceber. Ele era a única companhia constante que me restou depois que tudo mudou, depois que a casa ficou vazia, depois que o silêncio tomou conta de tudo. Desde que fiquei viúvo, meus dias passaram a ser todos iguais. Acordar antes do galo cantar, tomar o café preto e sem açúcar sozinho, na cozinha silenciosa, sair para a lida enquanto o mundo ainda estava escuro, trabalhar até o corpo pedir descanso, voltar para casa quando o sol já estava se pondo, comer alguma coisa simples, deitar na rede do alpendre e olhar as estrelas aparecerem uma por uma no céu limpo do sertão. Dormir, acordar, repetir tudo outra vez. Não havia festa, não havia conversa, não havia riso, só o trabalho, o silêncio e a saudade que morava dentro do peito como uma pedra pesada que nunca saía do lugar. Ela se foi faz 3 anos, 2 meses e alguns dias que eu perdi a conta. Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que faz uma eternidade. O corpo dela foi embora, mas a presença ficou. Eu ainda sentia o cheiro dela na casa, mesmo sabendo que não era possível. Ainda esperava ouvir a voz dela me chamando da cozinha quando eu chegava da roça. Ainda olhava para o lado na cama, esperando encontrar o corpo quente dela ali, como foi por tantos anos. Mas só encontrava o vazio. A culpa também ficou, a culpa de não ter percebido antes, a culpa de não ter feito mais, a culpa de ter saído para trabalhar naquela manhã, deixando ela sozinha, quando devia ter ficado. A culpa de não ter tido dinheiro para levar ela no médico da cidade grande, no hospital bom, onde talvez pudessem ter feito alguma coisa. A culpa de ser um homem simples, sem estudo, sem posses, que só sabia lidar com gado, terra e cerca, mas não sabia como salvar a mulher que amava. Balancei a cabeça tentando espantar esses pensamentos. Não adiantava, nunca adiantava. Eles voltavam sempre, principalmente no final do dia, quando o sol se punha e a solidão apertava mais forte.
Era como se a noite trouxesse tudo de volta, todas as lembranças, todas as palavras não ditas, todos os momentos que não voltariam nunca mais. O burro seguia no mesmo passo, tranquilo, balançando a cabeça de vez em quando para espantar as moscas que insistiam em pousar nas orelhas. O barulho dos cascos na terra seca era ritmado, constante, quase hipnotizante. Toque, 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 toque. O mesmo som de sempre, o mesmo caminho de sempre, a mesma vida de sempre. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente. Não conseguia dizer o quê. Não era nada que eu pudesse ver ou ouvir claramente. Era uma sensação, um aperto no peito, um incômodo que subia devagar pela espinha, como quando o tempo vai mudar e a gente sente no corpo antes das nuvens aparecerem. Como quando algo ruim está por vir e a natureza inteira fica quieta esperando. A estrada estava silenciosa demais. Percebi isso aos poucos. Não havia o canto das cigarras, que sempre enchiam o fim de tarde com aquele barulho estridente. Não havia o grito do gavião, que costumava circular sobre os pastos procurando presa. Não havia o mugido distante do gado nos currais das fazendas vizinhas. Nada. Só o vento quente passando pela caatinga seca, balançando os galhos finos das árvores retorcidas, levantando redemoinhos de poeira aqui e ali. Era um silêncio pesado, opressivo, que fazia a gente prestar atenção em coisas que normalmente passavam despercebidas. O ranger do couro da sela, a respiração do burro, o som das minhas próprias botas se ajeitando nos estribos de madeira velha. Cada pequeno ruído parecia amplificado, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. O burro diminuiu o passo sozinho. Não puxei as rédeas, não dei comando nenhum. Ele simplesmente foi ficando mais devagar, as orelhas virando para frente, o corpo ficando tenso. Senti os músculos dele enrijecerem embaixo de mim. Algo tinha chamado a atenção dele também. Olhei para o cachorro. Ele tinha parado completamente. O corpo rígido, as patas dianteiras firmes no chão, a cabeça baixa, o focinho apontando para frente. O pelo do pescoço estava eriçado, arrepiado, formando uma crista que eu só via quando ele sentia perigo real. Um rosnado baixo começou a sair da garganta dele, quase inaudível, mas eu conhecia aquele som. Era aviso. Meu coração começou a bater mais rápido. Puxei levemente as rédeas, fazendo o burro parar de vez. Fiquei ali, parado no meio da estrada, olhando para frente, tentando entender o que estava errado. A luz do sol poente batia de lado, criando sombras longas que se estendiam pelo chão vermelho. A poeira que levantamos ia se assentando aos poucos. O silêncio continuava absoluto, pesado como uma coberta molhada sobre os ombros. Então vi, ou melhor, não vi direito ainda. Era mais uma impressão, uma forma distante, algo que não devia estar ali. Mais adiante na estrada, talvez uns 100 metros, perto de onde a cerca de arame farpado acompanhava o caminho, havia movimento. Ou tinha havido. Não tinha certeza. A luz fraca e as sombras compridas confundiam a vista cansada. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor. O coração batia mais rápido agora, martelando dentro do peito. Senti a boca ficar seca, engoli em seco. O cachorro continuava rosnando baixo, o corpo todo em alerta. O burro bufou, inquieto, mexendo as patas, querendo recuar. Alguma coisa estava errada, muito errada. Pensei em todas as possibilidades. Podia ser um animal morto na beira da estrada, atraindo urubus. Podia ser alguém precisando de ajuda, um viajante com o carro quebrado, um vaqueiro que caiu do cavalo. Podia ser nada, só minha imaginação cansada, vendo coisas que não existiam depois de um dia inteiro debaixo do sol. Mas o cachorro não estava imaginando nada. E o burro também não. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar quente e seco que cheirava a terra, a mato,
à distância, toquei levemente o burro com os calcanhares, fazendo ele seguir em frente, devagar, passo a passo. O cachorro veio junto, mas ficou um pouco à frente, ainda alerta, ainda rosnando baixo, pronto para qualquer coisa. A cada passo que dávamos, a cena ia ficando mais clara. Meus olhos se ajustaram melhor à luz fraca. E então comecei a distinguir formas que fizeram meu sangue gelar nas veias. Havia pessoas ali, perto da cerca, e alguma coisa estava muito errada. O burro deu mais alguns passos, 20 metros, 15 metros, 10 metros. E então eu vi tudo. Vi com uma clareza que doeu nos olhos e apertou o peito como se alguém tivesse enfiado uma mão lá dentro e agarrado meu coração com força. Vi e entendi, num instante, toda a cena. E naquele momento tudo dentro de mim parou. Junto à cerca de arame farpado, presa nos fios cortantes, estava minha patroa. A mulher para quem eu trabalhava há mais de 10 anos, desde antes de ficar viúvo, desde quando ainda tinha esperança de alguma coisa. Ela estava presa no arame, o corpo torto numa posição impossível, os braços arranhados e sangrando, o rosto marcado pelo desespero e pela dor. Chorava. Chorava desesperada, com lágrimas que desciam e molhavam a blusa rasgada, com soluços que eu conseguia ouvir mesmo dali. E abraçada a ela, agarrada com toda a força que uma criança pequena pode ter, estava a filha. Não devia ter mais que 5 ou 6 anos. O vestido sujo de terra e sangue, os cabelos desgrenhados, o rostinho escondido no peito da mãe. Tremia, tremia inteira, como um passarinho caído do ninho, tremendo de medo, de frio, de desespero. Chorava também, um choro fino, agudo, que rasgava o silêncio do sertão como uma faca rasgando pano. Quando a menina me viu, quando seus olhos se encontraram com os meus, ela não gritou, não falou, só me olhou. Mas naquele olhar havia tudo, todo o medo do mundo, todo o pedido de socorro que uma criança pode fazer sem palavras, todo o desespero de quem sabe que algo terrível está prestes a acontecer e não há nada que ela possa fazer para impedir. Segui o olhar das duas. Olhei para onde elas olhavam, aterrorizadas, e entendi. Do outro lado da cerca, no pasto aberto que se estendia até onde a vista alcançava, vinha uma vaca. Mas não era uma vaca qualquer, era uma vaca recém-parida. Eu conhecia aquele animal, conhecia bem. Tinha ajudado no parto faz poucos dias. Era uma vaca grande, pesada, de cor escura, com os chifres apontados, e o olhar de quem não tem mais medo de nada. E ela vinha rápido. O corpo pesado avançava num trote curto, mas veloz. Bufava alto, com aquele som grave que as vacas fazem quando estão bravas de verdade. Os olhos arregalados, com o branco aparecendo, sinal de que a fúria tinha tomado conta. A cabeça baixa, os chifres apontando para frente. A poeira subia a cada passada, formando uma nuvem que vinha junto com ela. Logo atrás, ainda cambaleante nas pernas finas, vinha a cria. O bezerro recém-nascido, com poucos dias de vida, seguindo a mãe. E aquilo deixava tudo pior. Uma vaca recém-parida é o animal mais perigoso que existe no campo. Mais perigosa que touro bravo, mais perigosa que cobra, porque ela não tem medo de nada. Só tem instinto, só tem fúria, só tem vontade de proteger a cria, mesmo que para isso precise matar. A distância diminuía rápido demais. 50 metros, 40, 35. Olhei para minha patroa presa no arame. Olhei para a menina agarrada nela. Olhei para a vaca que vinha bufando cada vez mais perto. Olhei para o burro embaixo de mim, para o cachorro ao meu lado, para minhas próprias mãos calejadas segurando as rédeas, e naquele instante tudo aconteceu dentro de mim ao mesmo tempo. Pensei em recuar. Pensei em gritar para elas saírem dali, mesmo sabendo que estavam presas e não podiam. Pensei no emprego que eu tinha, no salário que precisava, no medo de algo dar errado e a culpa cair sobre mim.
Pensei na vaca brava que podia me matar também. Pensei em mim mesmo, na minha vida, na minha solidão, no que aconteceria se eu morresse ali, naquela estrada de terra, deixando a casa vazia para sempre. Mas então ouvi o choro da criança. Aquele choro fino, desesperado, que rasgava o silêncio e entrava direto no peito. E alguma coisa se quebrou dentro de mim. Foi como se uma represa velha cedesse de uma vez, deixando tudo sair. Todas as culpas que carregava, todos os arrependimentos, todas as vezes que não pude fazer nada. Todas as vezes que cheguei tarde demais, era o mesmo aperto que senti anos atrás, quando olhei para minha mulher doente na cama e soube que não podia fazer nada para salvá-la. Quando segurei a mão fria dela e senti a vida indo embora, escorregando por entre os dedos, e não havia nada que eu pudesse fazer. Nada. Só ficar ali, impotente, vendo ela se ir. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu podia fazer alguma coisa. Eu não podia passar reto. Não podia ser o homem que vira o rosto quando alguém precisa. Não podia ser o covarde que escolhe a própria segurança quando há uma criança chorando. Não podia carregar mais um peso desses para o resto da vida. O sol batia forte nas costas, mesmo já baixo. O suor escorria pela testa, ardendo nos olhos. A boca estava seca. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. As mãos tremiam levemente nas rédeas. Mas eu sabia o que tinha que fazer. Olhei mais uma vez para a cena à frente. A vaca estava cada vez mais perto, 25 metros, 20 metros. A menina chorava agarrada à mãe. Minha patroa gritava alguma coisa que eu não conseguia entender. O vento levava as palavras embora. Respirei fundo e tomei a decisão que mudaria tudo. Saltei do burro antes mesmo dele parar direito. Minhas botas bateram forte no chão seco, levantando poeira. Senti o impacto subir pelas pernas, pelos joelhos que estalaram com o peso do corpo. Não pensei, não calculei, só agi. Peguei o pedaço de pau que sempre carrego amarrado na sela. Madeira grossa, pesada, do tamanho do meu braço. Servia para tocar gado, abrir porteira emperrada, se defender de cobra. Hoje serviria para outra coisa. A vaca estava a 15 metros da cerca. Bufava cada vez mais alto. O chão tremia com o peso dela. Podia ver a espuma saindo da boca, os olhos vermelhos de fúria, os chifres que podiam furar um homem como se furasse papel. Avancei alguns passos e gritei. Gritei com tudo que tinha de ar nos pulmões. Um grito rouco, animal, que saiu do fundo do peito. Bati o pau no chão com toda a força. O som ecoou seco. Uma vez, duas, três. A vaca hesitou por um segundo. Parou. Olhou para mim. Bufou mais forte ainda. Não era suficiente. Olhei para o lado. Meu cachorro estava ali, tenso, esperando. Nossos olhos se encontraram. Ele sabia. Sempre soube me entender melhor que qualquer pessoa. Éramos parceiros há tanto tempo que não precisava de muitas palavras. Vai! Gritei apontando para a vaca. Ele disparou. O corpo velho ganhou velocidade que eu não via há anos. As patas tocavam o chão levantando terra. Latia alto, furioso, correndo direto na direção do animal. Mas não era ataque suicida, era estratégia. Conhecia aquilo. Já tinha visto ele fazer muitas vezes com gado bravo. Corria de um lado para o outro, avançando e recuando, sempre se colocando entre a vaca e a cerca. Latia, provocava, confundia. Puxava a atenção do animal para longe da mãe e da menina presas no arame. A vaca virou para ele. Bufou ainda mais forte. Baixou a cabeça. Avançou alguns passos pesados na direção do cachorro. Meu coração quase parou. Gritei mais alto. Bati o pau no chão de novo. Joguei terra para o alto. Pulei, acenei os braços. Fiz tudo o que podia para parecer maior, mais ameaçador, mais perigoso do que realmente era. Sai daqui! Vai embora! Berrava, a voz já rouca, rasgada. A menina gritava agarrada à mãe. Sons agudos, desesperados, que perfuravam os ouvidos.
Minha patroa chorava e gritava meu nome, implorava, mas não podia fazer nada presa naquele arame maldito. O cachorro continuava firme, avançava, recuava, latia sem parar. A vaca investiu de novo, mais rápida dessa vez, mais perto. Vi os chifres passarem a centímetros do corpo dele. Se pegasse, rasgaria tudo, mataria na hora. Não! Gritei, a voz saindo estrangulada. Corri mais alguns passos para a frente. Estava perto demais agora. Perto demais da vaca, perto demais do perigo. Mas não podia recuar. Se recuasse, tudo estaria perdido. Peguei pedras do chão, atirei com força. Uma acertou o flanco da vaca. Ela mugiu alto, virou para mim. Por um instante, os olhos vermelhos dela encontraram os meus. Vi fúria pura, instinto selvagem. Não havia raciocínio ali, só vontade de destruir qualquer ameaça. Ela investiu na minha direção. O mundo ficou lento. Vi cada movimento. O corpo pesado vindo, a terra tremendo, a poeira subindo. Os chifres apontados para mim. A distância diminuindo rápido demais. 10 metros, 8, 6. Não conseguiria correr. Não tinha para onde ir. Se virasse as costas, ela me pegaria pelas costas. Se ficasse parado, me chifrava de frente. O cachorro latiu ainda mais alto. Correu entre mim e a vaca, colocando o próprio corpo como escudo. Aquele animal velho, cansado, ferido pela vida, estava disposto a morrer por mim. Algo quebrou dentro do meu peito. Sai! Gritei para ele, a voz falhando. Mas ele não saiu. Continuou ali, latindo, avançando, provocando a vaca para longe de mim. Bati o pau no chão com tanta força que ele quase partiu. Gritei até sentir a garganta rasgar. Joguei mais pedras, pulei, fiz barulho. Tentei parecer maior que o medo que sentia. A vaca parou, bufou, olhou para mim, olhou para o cachorro, olhou para trás, onde o bezerro esperava, cambaleante, assustado com todo aquele barulho. Hesitou. Foi só um segundo, mas foi suficiente. Ela recuou um passo. Depois outro. Mugiu alto, um som grave que ecoou pelo pasto. Virou o corpo pesado, começou a se afastar. O bezerro correu atrás dela, as pernas finas quase tropeçando. Ela baixou a cabeça, cheirou a cria e continuou andando. Mais longe, até que viraram apenas vultos na poeira, depois sombras, depois nada. Fiquei parado ali, respirando, ofegante, suado, tremendo. As pernas mal me sustentavam. O pau ainda firme na mão, os dedos brancos de tanto apertar. O coração batendo tão forte que sentia na garganta, nas têmporas, em todo o corpo. O cachorro voltou devagar, mancando um pouco, ofegante, a língua de fora, mas inteiro, vivo. Ajoelhei no chão e passei a mão na cabeça dele. Ele encostou o focinho no meu peito. Senti o corpo dele tremendo também, ou era o meu que tremia, não sabia mais. Bom menino, consegui dizer, a voz rouca, quase sumida. Bom menino. Então ouvi o choro. A menina ainda chorava, agarrada à mãe. Minha patroa chamava meu nome entre soluços. Levantei, as pernas bambas, corri até a cerca. Ela estava presa de um jeito cruel, o arame farpado enroscado no braço, no ombro, rasgando a pele cada vez que tentava se mexer. Sangue escorria fresco, molhando a blusa. A menina estava abraçada nela, o rostinho escondido, ainda tremendo. Calma, falei, tentando firmar a voz. Calma, já passou. Vou tirar vocês daí. Trabalhei rápido, mas com cuidado. Cada farpa tinha que ser desenroscada devagar para não rasgar mais. Minha patroa mordia o lábio para não gritar de dor. A menina não soltava ela nem por um segundo. Consegui soltar o arame do ombro, depois do braço. Por fim, ela estava livre. Caiu de joelhos no chão, abraçando a filha com força. Choravam juntas, tremiam juntas, vivas. Olhei para o horizonte. A vaca tinha desaparecido completamente no pasto. O sol estava quase sumindo, deixando só uma faixa vermelha no céu. O silêncio voltou.
As cigarras recomeçaram a cantar, como se nada tivesse acontecido, mas tinha acontecido. E eu sabia que nada seria igual depois disso. Ajudei as duas a levantarem. Levei-as para longe da cerca, para um lugar seguro debaixo de uma árvore. Busquei água no cantil que levava na cela. Lavei os ferimentos como pude. Minha patroa me agradecia entre lágrimas. Segurava minha mão. Dizia palavras que eu mal conseguia ouvir. A menina me olhava agora com outros olhos. Não mais o terror de antes. Algo diferente. Mas eu não conseguia responder direito. Dentro de mim, uma tempestade silenciosa. Sabia que tinha feito a coisa certa, mas também sabia que podia ter dado tudo errado. Sabia que aquela atitude podia me trazer problemas. Perder o emprego, levar culpa se algo tivesse acontecido, ouvir reclamações. E mesmo assim, nada disso importava. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha escolhido agir. Tinha escolhido não virar o rosto. Tinha escolhido arriscar tudo para salvar alguém. E aquilo mudava tudo dentro de mim. O sol finalmente sumiu. A noite chegou rápido, como sempre chega no sertão. As estrelas começaram a aparecer, uma por uma, preenchendo o céu negro. Montei no burro, o cachorro ao lado. Minha patroa e a menina já estavam mais calmas, esperando alguém vir buscar elas. Segui pela estrada escura, de volta para casa. E pela primeira vez em muito tempo, a solidão que me esperava lá não parecia tão pesada assim. A estrada de volta era a mesma de sempre, mas eu não era mais o mesmo homem que tinha passado por ali horas antes. O burro seguia no escuro, conhecendo cada palmo daquele chão de terra batida. A lua ainda não tinha nascido, e só as estrelas iluminavam o caminho. Eram tantas que pareciam furar o céu, brilhando com uma intensidade que só existe longe das cidades, no meio do nada, onde a escuridão é completa e o silêncio é absoluto. O cachorro vinha ao meu lado, mancando levemente. Notei isso só agora. Devia ter machucado a pata durante a correria, mas não reclamou, não parou, não demonstrou nada enquanto enfrentava aquela vaca. Animais são assim. Escondem a dor até não conseguirem mais. Diferente de gente que reclama de tudo, que faz escândalo por pouca coisa, ou diferente de mim que carregava uma dor há 3 anos e nunca disse nada para ninguém. Minhas mãos ainda tremiam segurando as rédeas. Tentei controlar, mas não conseguia. Era como se o corpo estivesse cobrando o preço de toda aquela adrenalina, de todo aquele medo contido, de toda aquela tensão que me manteve de pé enquanto enfrentava um animal que podia ter me matado em segundos. Passei a mão pelo rosto. Estava coberto de poeira e suor. Senti o gosto de terra na boca. O coração ainda batia mais rápido que o normal. Cada vez que fechava os olhos, via tudo de novo. A vaca vindo, os chifres apontados, a menina chorando, o cachorro correndo entre mim e a morte. Podia ter acabado de outro jeito. Podia estar morto agora, estendido naquela estrada, com o peito aberto, sangrando na terra vermelha. Podia ser o cachorro que não voltaria mais, esmagado debaixo das patas pesadas. Podia ser a menina e a mãe, mortas na cerca, presas como animais num matadouro. Mas não foi assim. E isso significava alguma coisa. Tinha que significar. O vento noturno era mais fresco, trazendo um alívio para a pele queimada do sol. Passava pelos galhos secos da caatinga, fazendo um barulho suave, quase como um sussurro. De longe, ouvi o pio de uma coruja. Depois, o grito de um bicho que não consegui identificar. A noite no sertão é cheia de sons que a gente aprende a reconhecer, mas nunca deixam de causar um arrepio. Pensei em minha patroa, nos ferimentos que ela tinha nos braços. Não eram graves, mas iam doer por dias. Iam deixar marca, cicatrizes que ela carregaria para sempre, lembrança física daquele dia. Assim como eu carregava minhas próprias cicatrizes, visíveis e invisíveis, marcas de uma vida inteira, lidando com a dureza do campo.
A menina não sairia ilesa também. Não fisicamente, talvez, mas aquele medo nos olhos dela, aquele desespero, aquilo ficaria gravado. Eu sabia porque conhecia esse tipo de trauma. Sabia o que era ver a morte de perto. Sabia o que era sentir que não há saída, que tudo está perdido, que não há nada que se possa fazer. Senti um aperto no peito. A culpa velha conhecida voltando. Porque eu soube salvar a menina e a mãe dela hoje, mas não soube salvar minha própria mulher quando ela precisou. Balancei a cabeça de novo. Não podia pensar assim. Não podia comparar as coisas. Eram situações diferentes. Uma vaca brava era um perigo que eu conhecia, que eu sabia enfrentar. Mas doença era outra coisa. Doença era invisível, traiçoeira, impossível de espantar com gritos e pau. Mas a culpa não liga para a lógica. Ela só aperta, só dói, só não sai do lugar. A casa apareceu na escuridão, uma sombra mais escura contra o céu estrelado. Pequena, simples, feita de tijolo e barro, com um telhado de telha velha que vazava quando chovia forte. Não tinha luz elétrica, só lampião a querosene. Não tinha água encanada, só o poço no quintal. Não tinha nada que a cidade chamaria de conforto, mas era minha. Era onde eu tinha vivido os melhores anos da minha vida, quando ela ainda estava aqui. Desmontei do burro. As pernas quase não me sustentaram. O cansaço tinha chegado de uma vez, como uma onda que bate e derruba. Tirei a sela, deixei o burro no cercado pequeno atrás da casa, joguei um pouco de capim seco para ele. Busquei água fresca do poço e coloquei num balde. Ele bebeu fundo, ainda ofegante da caminhada. O cachorro se deitou perto da porta, como sempre fazia. Ajoelhei ao lado dele, examinei a pata que ele mancava. Estava inchada, mas não parecia quebrada. Devia ter torcido. Ia melhorar em alguns dias. Mesmo assim, peguei um pano limpo, molhei com água fria e amarrei em volta da pata. Ele me olhou com aqueles olhos cansados, agradecidos. Você é mais corajoso que muito homem que eu conheço, disse baixinho, passando a mão na cabeça dele. Ele balançou o rabo devagar. Fechou os olhos. Em poucos minutos estava dormindo, a respiração pesada de quem trabalhou até não poder mais. Entrei na casa. A escuridão completa me engoliu. Tateei até encontrar o lampião, acendi com o fósforo. A luz fraca e amarelada encheu a sala pequena. Os mesmos móveis de sempre. A mesa de madeira velha, as duas cadeiras, a rede armada no canto, a estante com meia dúzia de livros que eu nunca li. A fotografia dela na parede, o único retrato que tínhamos tirado juntos, numa festa de casamento de um primo distante, anos atrás. Olhei para a foto. Ela sorria. Usava um vestido simples, mas estava bonita. Sempre foi bonita para mim. Mesmo quando a vida no campo ia deixando marcas no rosto, mesmo quando o sol ia queimando a pele, mesmo quando o trabalho ia cansando o corpo, para mim, ela sempre foi a mulher mais bonita do mundo. Hoje eu fiz uma coisa, falei para a foto, como fazia às vezes quando a solidão apertava demais. Salvei duas pessoas, uma mãe e a filha dela. Podia ter morrido fazendo isso, mas não morri. E eu sei que você ia querer que eu fizesse. Você sempre foi mais corajosa que eu, sempre foi mais certa nas escolhas. Silêncio, só o crepitar do pavio do lampião. Eu não consegui te salvar, não consegui fazer nada quando você precisou, e isso me come por dentro todo dia. Mas hoje eu pude fazer diferente. E fiz. Sentei na cadeira, tirei as botas. Os pés doíam, inchados, calejados. Levantei, fui até a cozinha, peguei o resto de feijão que tinha feito de manhã, comi frio mesmo, direto da panela, em pé, olhando para o nada. Não tinha fome, mas o corpo precisava de algo. A noite lá fora estava cheia de sons. Grilos cantando, sapos coachando perto do açude, o vento batendo na porta, sons familiares que me acompanhavam todas as noites desde que voltei a viver sozinho.
Mas essa noite era diferente. Tinha alguma coisa no ar, uma inquietação que não me deixava em paz. Voltei para a sala, me deitei na rede, mas não consegui fechar os olhos. Cada vez que tentava, via tudo de novo. A cena inteira se repetindo na minha cabeça, como se estivesse acontecendo outra vez. Levantei, andei pela casa pequena. Sala, cozinha, quarto. Sala, cozinha, quarto. Como um animal enjaulado. As paredes pareciam apertar. O teto parecia baixar. A solidão parecia gritar. Peguei o lampião e saí para o alpendre. Sentei na cadeira velha de balanço que era dela. Ela costumava sentar ali no fim do dia, olhando o sol se pôr, descansando das tarefas da casa, esperando eu voltar da lida. Quantas vezes cheguei e a encontrei ali, adormecida, cansada, mas com um sorriso no rosto quando me via. Balancei devagar. A madeira rangeu. O vento trouxe o cheiro de terra seca, de mato, de distância. Olhei para o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes que nunca. A Via Láctea cortava tudo como um rio de luz. E então chorei. Chorei como não chorava há muito tempo, sem som. Só lágrimas que desciam queimando o rosto, molhando a camisa velha, caindo no chão de terra batida do alpendre. Chorei por ela. Chorei por mim. Chorei pela vida que tivemos e pela vida que não pudemos ter. Chorei pelas palavras não ditas, pelos planos não realizados, pelos filhos que nunca vieram, pelos anos que nos foram roubados. Chorei também de alívio, porque hoje eu tinha feito algo que importava, tinha salvado vidas, tinha enfrentado o medo, tinha escolhido não ser covarde. E chorei porque sabia que isso não trazia ela de volta, nada traria. Por mais coisas certas que eu fizesse daqui para frente, por mais vidas que salvasse, por mais coragem que tivesse, ela continuaria morta. E eu continuaria sozinho. E a casa continuaria vazia. E a cadeira ao meu lado continuaria balançando vazia ao vento. O cachorro veio mancando até mim. Encostou a cabeça na minha perna, olhou para mim como se entendesse tudo. E talvez entendesse. Talvez os animais entendam a dor melhor que as pessoas. Talvez eles sintam o que a gente sente, sem precisar de palavras. Fiquei ali até o céu começar a clarear no horizonte. Até a primeira luz do dia pintar de vermelho as nuvens baixas. Até os primeiros pássaros começarem a cantar. Até o galo do vizinho distante dar o primeiro canto. Não tinha dormido nada, mas não importava. Tinha coisas mais importantes que sono. Levantei, lavei o rosto na água fria do poço, vesti a camisa de trabalho, calcei as botas. O corpo doía inteiro, como se tivesse apanhado. Cada músculo reclamava, mas eu ia trabalhar mesmo assim, porque era isso que eu sabia fazer, era isso que me mantinha de pé, era isso que me impedia de afundar no buraco escuro da tristeza. Selei o burro. O cachorro ainda mancava. Então deixei ele em casa descansando. Montei. Segui pela mesma estrada de sempre, passando pelo mesmo lugar onde tudo tinha acontecido ontem. A cerca de arame farpado ainda estava ali. No chão, manchas escuras de sangue já seco, pedaços de pano rasgado presos nos fios cortantes, marcas de patas na terra, evidências de que aquilo não tinha sido sonho. Parei, olhei, respirei fundo. E seguia em frente, porque era isso que a gente fazia no sertão. Seguia em frente, sempre. Não importava o que tinha acontecido, não importava a dor, não importava o medo. A gente seguia, porque parar era morrer. E eu ainda não estava pronto para morrer. Ainda tinha coisas para fazer. Ainda tinha motivos para continuar, mesmo que eu ainda não soubesse direito quais eram. A fazenda estava diferente quando cheguei. Ou talvez fosse eu que estava diferente e via tudo com outros olhos. O portão de madeira range do mesmo jeito de sempre quando o empurrei para abrir. Os cachorros vieram latindo como faziam todo dia, reconheceram meu cheiro e voltaram para debaixo da sombra das árvores. O curral ao longe, com o gado mugindo baixo, esperando para ser levado ao pasto. Tudo igual. Mas nada igual.
Desmontei perto do barracão onde guardavam as ferramentas. Amarrei o burro na sombra, joguei um pouco de capim para ele. Minhas mãos ainda tremiam levemente. Não tinha dormido e o corpo cobrava. Os olhos ardiam, a cabeça pesada. Mas não podia demonstrar fraqueza. Não aqui, não agora. Seu Albertino, o capataz, apareceu vindo do curral. Homem alto, magro, de bigode grisalho e olhar sempre desconfiado. Trabalhava na fazenda há mais tempo que eu. Conhecia cada palmo daquelas terras, cada animal, cada cerca. Era duro no trato, de poucas palavras, mas justo. Nunca tive problema com ele. Até hoje, talvez. Ele me olhou de um jeito diferente. Parou na minha frente, cruzou os braços sobre o peito. O silêncio se esticou entre nós. Senti o coração apertar. Ele sabia, claro que sabia. Notícia corre rápido no campo. Ainda mais notícia de perigo, de acidente, de quase tragédia. O patrão quer falar com você, disse a voz grave, sem emoção. Está esperando na casa grande. Engoli em seco. Aquilo não era bom sinal. O patrão nunca me chamava para conversar. Eu era só mais um peão, um vaqueiro entre tantos outros. Fazia meu trabalho, recebia no fim do mês, ia embora. Nunca tive intimidade com ele. Nunca fui chamado para nada, além de receber ordens sobre a lida do dia. Agora? Perguntei, a voz saindo mais rouca que eu esperava. Agora. Seu Albertino virou as costas e seguiu de volta para o curral. Não disse mais nada. Não precisava. Eu entendia o recado. Estava em apuros, grandes apuros. Caminhei até a casa grande com as pernas bambas. Era uma construção antiga, grande, de paredes brancas e janelas azuis, com um alpendre largo na frente e colunas de tijolo. Tinha sido construída pelo avô do patrão atual, nos tempos em que a fazenda era ainda maior, ainda mais próspera. Agora estava envelhecida, com a pintura descascando em alguns lugares, mas ainda imponente, ainda intimidadora para um homem simples como eu. Subi os degraus devagar. A madeira rangeu sob meu peso. Tirei o chapéu antes de bater na porta. Esperei, o coração batendo forte no peito, a boca seca, as mãos suando. A porta se abriu. Era a empregada da casa, uma mulher de meia-idade, de rosto cansado e avental manchado. Pode entrar, ele está no escritório. Entrei. O chão era de tábuas largas, bem cuidadas, enceradas. Meus passos ecoavam. As paredes tinham quadros antigos, fotografias amareladas de homens sérios em cavalos, de boiadas enormes, de tempos que não existiam mais. Cheirava a móveis velhos, a cera de abelha, a história guardada. O escritório ficava no fundo da casa. A porta estava aberta. Entrei devagar, chapéu nas mãos. O patrão estava sentado atrás de uma mesa grande de madeira escura. Seu Joaquim. Homem de uns 60 anos, cabelo branco penteado para trás, rosto marcado pelo sol de uma vida inteira no campo, mas com roupas boas, relógio caro no pulso, mãos que não tinham mais calos porque agora eram outros que faziam o trabalho pesado. Ele me olhou. Não disse nada por alguns segundos. Só me mediu com aquele olhar que os patrões têm. Aquele olhar que te faz sentir pequeno, insignificante, substituível. Senta, disse finalmente, apontando para a cadeira de madeira na frente da mesa. Sentei na beirada, as costas retas, o chapéu no colo. Não sabia o que fazer com as mãos. Coloquei uma sobre a outra, apertando. Esperava o pior. Ele se recostou na cadeira, dedos entrelaçados sobre a barriga. Respirou fundo. Minha mulher me contou o que aconteceu ontem. Não respondi. Não sabia o que dizer. Esperei. Contou que você salvou ela e minha neta, que tinha uma vaca brava, que elas estavam presas na cerca, que você desceu do burro e enfrentou o animal. Fiquei quieto. O coração batia tão alto que tinha certeza que ele podia ouvir. É verdade? É, senhor, consegui dizer a voz fraca. Ele ficou me olhando. Os segundos se arrastavam. Então ele se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa.
Você sabe que vaca recém-parida é o bicho mais perigoso que tem nessa fazenda, mais que touro, mais que cobra, mais que qualquer coisa. Você sabe disso. Sei, senhor. Você sabe que podia ter morrido. Sei. Você sabe que se tivesse morrido, ia ter dado um problema danado, ia ter que chamar polícia, fazer ocorrência, ter investigação, burocracia, ia atrapalhar o trabalho da fazenda. Senti a raiva começar a ferver dentro de mim, mas engoli. Não podia responder. Não podia me dar ao luxo de perder a única fonte de renda que tinha. Você sabe também, ele continuou, e agora o tom tinha mudado, ficado mais suave, que se você não tivesse feito nada, minha mulher e minha neta poderiam estar mortas agora. Olhei para ele. Havia algo diferente nos olhos dele, algo que eu não esperava ver. Ele se levantou, deu a volta na mesa, veio até mim. Eu me levantei também, por respeito, sem saber o que esperar. E então ele estendeu a mão. Obrigado, disse, a voz embargada. Você salvou minha família. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem palavras que agradeçam direito. Mas obrigado. Apertei a mão dele, firme, sentindo o peso daquelas palavras, sentindo algo se mover dentro do peito. Eu só fiz o que tinha que ser feito, senhor. Não, ele balançou a cabeça. Você fez mais que isso. Você arriscou sua vida, podia ter passado direto, podia ter ido buscar ajuda, podia ter feito 1000 coisas diferentes. Mas você desceu daquele burro e enfrentou um animal que mata gente todo ano nesse país. Isso não é só fazer o que tinha que ser feito. Isso é coragem. Não sabia o que responder. Nunca fui bom com elogios. Nunca soube receber agradecimento. Só baixei a cabeça. Minha mulher está em casa, descansando. Os ferimentos não foram graves, graças a Deus. E graças a você. Ela quer te ver. Quer agradecer pessoalmente. Você pode ir lá depois, se quiser. Não precisa, senhor. Fico feliz que ela esteja bem. Precisa sim. E eu também quero fazer algo por você. Você vai receber um bônus no fim do mês. E a partir de agora, seu salário aumenta. Você é um homem de valor. Quero que continue trabalhando aqui por muito tempo. Fiquei sem palavras. Não esperava por isso. Esperava bronca, esperava ser mandado embora, esperava pagar por ter me metido onde não devia, mas não esperava ser recompensado. Obrigado, senhor. Foi tudo que consegui dizer. Agora vai. Tenho certeza que seu Albertino já preparou a lida do dia para você. E, de novo, obrigado. De coração. Saí do escritório com as pernas bambas. Atravessei a casa, desci os degraus. Quando estava longe o suficiente, parei, encostei numa árvore e respirei fundo. As mãos tremiam mais que antes. Mas agora não era de medo. Era de alívio, de gratidão, de algo que eu não sabia nomear direito. Voltei para o barracão. Seu Albertino estava me esperando, sentado num toco de madeira, enrolando um cigarro de palha. E aí? Perguntou sem olhar para mim. Ele me agradeceu. Aumentou o meu salário. Seu Albertino acendeu o cigarro, tragou fundo, soltou a fumaça devagar. Você tem sorte. Se fosse outro patrão, você estaria na rua agora. Mas seu Joaquim é gente boa. Quando reconhece valor, reconhece mesmo. Não foi sorte. Foi o quê? Ele me olhou pela primeira vez, os olhos apertados por causa da fumaça. Foi o certo a fazer, ele deu um meio sorriso, quase imperceptível. Talvez. Mas fazer o certo nem sempre dá certo, rapaz. Você teve sorte de dar. Não esquece isso. Peguei as ferramentas que precisava para o dia. Corda, alicate, arame para consertar cerca. A lida era simples hoje. Consertar um trecho de cerca que tinha caído durante a última chuva. Trabalho braçal, repetitivo, que me dava tempo para pensar. E pensar foi o que fiz o dia inteiro. Pensei em como a vida muda rápido. Ontem eu era só mais um peão invisível. Hoje era o homem que salvou a família do patrão. Ontem eu não tinha certeza se teria emprego amanhã. Hoje tinha salário maior e reconhecimento.
Mas também pensei em como nada disso importava tanto quanto eu achava que devia importar. Porque no fim do dia, quando o sol se pusesse e eu voltasse para casa, ela ainda estaria vazia. Ainda não haveria ninguém me esperando. Ainda não haveria voz me chamando, comida quente na mesa, mãos para segurar. O dinheiro a mais ia ajudar. Claro que ia. Vida de peão sempre é apertada. Sempre falta alguma coisa. Mas dinheiro não enche vazio. Não aquece noite fria. Não espanta solidão. Trabalhei até o corpo doer, até as mãos ficarem em carne viva de tanto torcer arame, até o sol começar a descer de novo, pintando o céu com as mesmas cores de ontem. Quando terminei, lavei as mãos no coxo de água dos animais. A água gelada ardeu nos ferimentos pequenos. Sequei na calça. Peguei minhas coisas. Antes de ir embora, passei na casa grande. Bati na porta de novo. A mesma empregada atendeu. Vim ver como está a patroa. Ela está bem. Descansando, deixa eu avisá-la. Esperei no alpendre, olhando o horizonte, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Ela apareceu alguns minutos depois. Minha patroa, os braços enfaixados, o rosto ainda pálido, mas viva, inteira. Quando me viu, os olhos encheram de lágrimas. Veio até mim, segurou minhas mãos com as dela enfaixadas. Obrigada, disse, a voz tremendo. Obrigada por salvar minha filha. Obrigada por me salvar. Obrigada por não ter passado direto. Não precisa agradecer, senhora. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, não teria. A maioria teria ficado com medo, teria recuado. Mas você não. Você enfrentou, e por isso minha filha ainda está viva. A menina apareceu atrás da mãe, pequena, de olhos grandes, me olhando tímida. Escondia-se meio atrás da saia da mãe, mas me olhava. E então fez algo que me pegou de surpresa. Correu até mim e me abraçou. Abraçou minhas pernas com força. Ficou ali, agarrada, sem dizer nada. Fiquei parado, sem saber o que fazer. Passei a mão devagar na cabeça dela. Senti um nó na garganta. Obrigado, moço, ela disse baixinho. Você é herói. Não sou herói, quis dizer. Sou só um vaqueiro velho e cansado. Sou só um homem que não soube salvar a própria mulher. Sou só alguém tentando sobreviver mais um dia. Mas não disse nada. Só fiquei ali, com aquela criança abraçada em mim, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Sentindo que talvez, só talvez, minha vida ainda tivesse algum propósito. Os dias que se seguiram foram estranhos. O trabalho continuava o mesmo, a rotina era igual, mas algo tinha mudado dentro de mim. Era como se uma porta que estava trancada há muito tempo tivesse sido empurrada, nem que fosse só uma fresta, e agora entrava uma luz fina que incomodava os olhos acostumados com a escuridão. Voltava para casa todo fim de tarde pela mesma estrada de terra. Passava pelo lugar onde tinha acontecido tudo. As manchas de sangue já tinham sumido, levadas pela chuva fina que caiu 2 dias depois. Os pedaços de pano já não estavam mais presos no arame. Mas eu via tudo mesmo assim. Cada vez que passava ali, revivia a cena inteira. O medo, a correria, o desespero, a coragem que não sabia que tinha. O cachorro tinha melhorado da pata machucada. Voltou a me acompanhar nas idas e vindas, mancando só um pouco quando cansava demais. Olhava para ele com outros olhos agora. Não era só um animal de companhia. Era um parceiro, um irmão de luta. Alguém que tinha arriscado a própria vida por mim sem pensar 2 vezes. Uma tarde, quando cheguei em casa mais cedo que o normal, porque a chuva começou forte e atrapalhou a lida, encontrei vizinhos esperando no alpendre. Seu Manuel e Dona Francisca, que moravam a uns 3 quilômetros dali, numa propriedade pequena, onde criavam cabras e galinhas. Fazia meses que não os via. A gente vivia tão isolado que até os vizinhos mais próximos eram distantes. Cada um na sua luta, na sua solidão, no seu pedaço de terra seca tentando arrancar o sustento. Boa tarde, cumprimentei surpreso, desmontando do burro.
Boa tarde, meu filho, Dona Francisca respondeu. Era uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque, rosto marcado pelo sol, mas olhos gentis. Viemos te ver. Aconteceu alguma coisa? Não, não, seu Manuel disse, tirando o chapéu. A gente soube do que você fez, salvando a patroa e a menina. Todo mundo está comentando. Senti o rosto esquentar. Não gostava de ser assunto, não gostava de atenção. Não foi nada demais. Foi sim, Dona Francisca insistiu. Foi muita coragem. E a gente veio aqui para dizer que ficamos orgulhosos de ter um vizinho assim, um homem de bem, um homem de coragem. Não sabia o que responder. Convidei os dois para entrar, ofereci café que estava morno ainda da manhã. Sentamos na sala pequena, eu na cadeira, eles na rede. Conversamos sobre coisas banais. A chuva que tinha vindo, o preço do gado que estava caindo, a seca que ameaçava voltar. Mas eu percebia que Dona Francisca me olhava diferente, com uma ternura que me incomodava, como se visse algo em mim que eu não via. Quando já estavam indo embora, ela segurou minha mão. Você precisa sair mais, meu filho. Precisa conversar com gente. Precisa viver. Ela não ia querer te ver assim, trancado nessa solidão. Meu corpo inteiro enrijeceu. Ninguém falava dela. Ninguém tocava nesse assunto. Era um acordo silencioso que todos faziam. Eu estou bem, Dona Francisca. Não está, não. A gente vê. Você está só sobrevivendo. Não está vivendo. E isso não é vida. Eles foram embora. Fiquei parado no alpendre, vendo a carroça deles sumir na curva da estrada. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Ela não ia querer te ver assim. Será que não ia mesmo? Entrei em casa. Fui até o quarto. Abri o baú de madeira que ficava no canto, embaixo da janela. Dentro dele guardava as poucas coisas que restaram dela. Roupas que ainda cheiravam a ela, mesmo depois de tanto tempo. Um pente de madeira com alguns fios de cabelo presos. Um terço de contas gastas que ela rezava todo dia. Uma carta que ela tinha escrito para a irmã e nunca chegou a mandar. Peguei a carta. As mãos tremiam. Desdobrei o papel amarelado, a letra dela, miúda e caprichada, mesmo com pouco estudo. Li devagar, como tinha lido dezenas de vezes antes. Querida irmã, espero que esteja bem quando esta carta chegar aí. Aqui as coisas vão do mesmo jeito. O trabalho é duro, mas não me queixo. Tenho um marido bom que cuida de mim. A gente não tem muito, mas tem um ao outro, e isso já é bastante. Às vezes eu olho para ele e agradeço a Deus por ter colocado esse homem no meu caminho. Ele não fala muito, você sabe como ele é, mas demonstra de outras formas. No jeito que olha, no cuidado que tem, nas pequenas coisas que faz sem eu pedir. Espero que a gente ainda tenha muitos anos juntos. Espero que Deus nos abençoe com filhos. Espero que... A carta terminava aí. Ela nunca tinha terminado de escrever. Tinha guardado para completar depois. Mas o depois nunca chegou. Dobrei o papel de novo. Guardei no baú. Fechei a tampa. Sentei na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. Chorei de novo. Mais uma vez. Como tinha chorado tantas vezes naquele quarto vazio, naquela casa silenciosa, naquela vida que tinha parado no dia em que ela partiu. Mas dessa vez, no meio das lágrimas, veio também uma memória. Lembrei de um dia, anos atrás, quando ela ainda estava bem. Estávamos voltando da feira da cidade, a carroça cheia de compras, o sol quente batendo nas nossas cabeças. No meio do caminho, vimos um bezerro caído no acostamento, tremendo, a mãe mugindo desesperada do outro lado da cerca. Eu ia passar direto, não era problema meu, não era meu gado. Tinha pressa de chegar em casa, mas ela pediu para eu parar. A gente não pode deixar o bichinho assim, disse. Não é da nossa conta, é da conta de qualquer um que tenha coração. Paramos, descemos, ajudamos o bezerro a levantar. Estava fraco, quase morrendo. Dei água para ele. Ela fez carinho, conversou baixinho,
como se o animal pudesse entender. Depois de um tempo, ele conseguiu ficar de pé, conseguiu mamar na mãe. Ia sobreviver. Quando voltamos para a carroça, ela me olhou e sorriu. Viu? A gente fez diferença hoje. Salvamos uma vida. Isso importa. Era só um bezerro. Era uma vida. E toda vida importa. A gente não está aqui só para si mesmo. A gente está aqui para ajudar também, para fazer diferença. Por menor que seja. Lembrei dessas palavras agora, naquele quarto escuro, com a chuva batendo no telhado, com a solidão apertando o peito. Ela sempre foi assim. Sempre viu beleza onde eu só via trabalho. Sempre viu importância onde eu via insignificância. Sempre viu possibilidade onde eu via limitação. E estava certa. No dia em que salvei a patroa e a menina, não fiz por mim. Fiz porque era o certo. Fiz porque toda a vida importa. Fiz porque ela teria feito também, sem hesitar, sem medir consequências. Levantei da cama, lavei o rosto, acendi o lampião. A noite já tinha chegado completa, trazendo consigo o frio que sempre vem depois da chuva. Fiz comida simples, arroz e um ovo frito. Comi devagar, pensando. O cachorro deitado aos meus pés, roncando baixinho, o vento balançando a porta, o silêncio pesado da casa. Mas pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era só vazio, era também paz. Uma paz estranha, incompleta, dolorida. Mas paz mesmo assim. Terminei de comer, lavei a louça. Me deitei na rede com o lampião ainda aceso, olhando as sombras dançarem no teto de madeira. E então falei para ela, como fazia às vezes, quando precisava ouvir minha própria voz, dizendo as coisas que pensava. Eu sei que você não está aqui. Eu sei que você se foi e não volta. Mas eu preciso dizer algumas coisas mesmo assim. Preciso, porque se não disser, vou carregar isso até morrer. Respirei fundo. Me desculpa por não ter te salvado. Me desculpa por não ter feito mais. Me desculpa por ter sido um homem simples, sem recursos, sem jeito de dar para você a vida que merecia. Me desculpa por todas as vezes que fui duro demais, calado demais, distante demais. Me desculpa por ter deixado o trabalho tomar tanto espaço que às vezes esqueci de te dizer o quanto você era importante. As lágrimas voltaram. Deixei elas caírem. Mas eu também quero te agradecer por ter ficado comigo mesmo, sendo eu quem sou, por ter dado sentido para minha vida, por ter me ensinado que a gente está aqui para fazer diferença. E no dia que salvei aquela mãe e aquela menina, eu estava fazendo o que você teria feito. Estava sendo um pouco de você. Silêncio. Só o crepitar do lampião. Eu não sei como seguir em frente. Não sei como viver sem você, mas estou tentando e vou continuar tentando, por mim e por você também, porque você merece que eu viva, não apenas sobreviva. Apaguei o lampião. Fiquei no escuro, embalado pelo movimento da rede, ouvindo a chuva lá fora que tinha voltado mais forte. E pela primeira vez em 3 anos, dormi a noite inteira sem acordar no meio, com o peito apertado. Sem sonhar com ela morrendo, sem sentir que estava me afogando em culpa. Dormi como um homem cansado dorme, profundo, pesado, necessário. E quando acordei, com os primeiros raios de sol entrando pela janela, senti algo diferente. Não era felicidade, ainda não. Talvez nunca mais fosse felicidade completa, mas era uma aceitação. Um reconhecimento de que a vida continuava, mesmo que eu não quisesse. De que eu tinha escolhas, mesmo que doessem. De que podia fazer diferença, mesmo sendo quem eu era. Me levantei, preparei café, dei comida para o cachorro, selei o burro e segui para mais um dia de trabalho. Porque era isso que homem do sertão fazia. Levantava, seguia, trabalhava, vivia. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um passo de cada vez. 3 semanas se passaram desde aquele dia na cerca. O trabalho na fazenda continuava pesado, mas eu não me importava.
O corpo doía no fim do dia, as mãos calejadas sangravam às vezes quando o arame farpado escapava e cortava a pele, as costas reclamavam de tanto carregar peso. Mas era uma dor boa. Uma dor que me lembrava que eu estava vivo, que ainda tinha força, que ainda servia para alguma coisa. O salário a mais tinha chegado como seu Joaquim prometeu. Não era fortuna, mas era suficiente para consertar o telhado que vazava, comprar ração melhor para o burro e o cachorro, guardar um pouco para emergências. Pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas sobrevivendo no limite. Tinha uma margem, por menor que fosse. Mas o dinheiro não era o que mais importava. O que importava mesmo era o jeito que as pessoas me olhavam agora. Os outros vaqueiros, que antes mal me cumprimentavam, agora paravam para conversar. Perguntavam sobre aquele dia, queriam saber detalhes, batiam no meu ombro com respeito. Seu Albertino, sempre sisudo, tinha começado a me incluir nas conversas na hora do almoço. Me pedia opinião sobre o gado, sobre o trabalho. Eu não era mais invisível. E isso era estranho. Bom e estranho ao mesmo tempo. Naquela manhã, o céu amanheceu carregado. Nuvens negras e pesadas vinham do horizonte, trazendo consigo o cheiro de chuva, aquele cheiro de terra molhada que anuncia tempestade. O vento soprava forte, dobrando os galhos secos da caatinga, levantando redemoinhos de poeira que dançavam pela estrada. "Vai cair água hoje", seu Albertino disse, olhando para o céu enquanto enrolava um cigarro. "E vai cair forte. Melhor a gente trazer o gado para perto antes que comece." Eu e mais 2 vaqueiros montamos e seguimos para o pasto distante onde estava parte da boiada. O céu ficava cada vez mais escuro, mesmo sendo ainda meio da manhã. A luz tinha aquela qualidade estranha que vem antes das grandes tempestades, tudo parecendo mais nítido, mais intenso, as cores mais vivas contra o cinza das nuvens. Chegamos ao pasto e começamos a reunir o gado. Eram uns 50 animais dispersos numa área grande. O trabalho era lento, cansativo, exigia paciência. As vacas não queriam se mover, preferiam ficar pastando onde estavam. Os bezerros corriam para os lados, confusos, assustados com o vento forte e os relâmpagos que começavam a riscar o céu ao longe. O primeiro trovão veio como um estouro de dinamite, grave, profundo, fazendo o chão tremer. Os animais se assustaram. Alguns tentaram disparar. Tivemos que correr atrás, gritar, usar as cordas para trazer de volta. Então, começou a chover. Não foi chuva comum, daquelas que vêm devagar, molhando aos poucos. Foi uma parede de água que despencou de uma vez, como se alguém tivesse virado um balde gigante no céu. Em segundos, eu estava encharcado. A água escorria pelo chapéu, pela camisa, pelas calças. O burro balançava a cabeça, incomodado. O cachorro que tinha me seguido se abrigou debaixo de uma árvore rala. "Vamos!" gritei para os outros vaqueiros, mal conseguindo ouvir minha própria voz por causa do barulho da chuva batendo na terra seca. Tocamos o gado na direção do curral. Os animais mugiam alto, assustados, tropeçando na lama que se formava rápido. A estrada tinha virado um rio de terra vermelha. A visibilidade era quase zero. Só conseguia ver alguns metros à frente. Um relâmpago caiu perto, iluminando tudo com uma luz branca e forte. O trovão veio logo atrás, ensurdecedor. Senti o burro tremer embaixo de mim. Segurei firme as rédeas, falei baixo para acalmá-lo, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir com todo aquele barulho. Levamos quase 1 hora para trazer a boiada até o curral. Quando finalmente conseguimos, estávamos todos exaustos, encharcados, tremendo de frio mesmo o dia não sendo frio. A chuva continuava caindo forte, sem dar sinal de parar. "Vão para o barracão se abrigar", seu Albertino gritou. "Hoje não tem mais trabalho." Os outros vaqueiros correram para o abrigo. Eu desmontei, levei o burro para o cercado coberto, tirei a sela encharcada, joguei uma manta velha sobre o lombo dele para não pegar friagem.
Fiz carinho na cara dele, agradecendo mais um dia de parceria. O cachorro apareceu mancando, todo molhado, tremendo. Peguei ele no colo, coisa que raramente fazia porque ele era pesado, e levei para dentro do barracão. Lá dentro, os outros vaqueiros já tinham acendido um fogo pequeno num tambor de metal velho. A fumaça subia até o telhado de zinco que tamborilava alto com a pancada da chuva. Estendemos as roupas molhadas perto do fogo. Ficamos só de calça e camisa por baixo, tentando nos aquecer. Alguém tinha trazido café quente de uma garrafa térmica. Dividimos entre todos. O líquido escuro e forte queimou a garganta descendo, mas era bom. Aquecia por dentro. Ficamos ali, em silêncio por um tempo, só ouvindo a tempestade lá fora. Os relâmpagos continuavam cortando o céu. Os trovões fazendo as paredes do barracão tremerem. A água caindo sem parar, formando poças enormes, alagando tudo. Fazia tempo que não via chuva assim. Um dos vaqueiros comentou. É bom para a terra. Estava precisando. Outro respondeu. Olhei pela porta aberta. A água caía como cortina cerrada. Não dava para ver nem a casa grande, que ficava a poucos metros dali. Tudo era cinza, água, barulho. E então, no meio daquele barulho todo, ouvi outra coisa. Um grito. Fraco, distante, quase imperceptível. Mas eu ouvi, me levantei de um pulo, os outros me olharam confusos. O que foi? Seu Albertino perguntou. Ouvi alguém gritar. Deve ser o vento, rapaz, ou trovão, mas eu sabia que não era. Tinha ouvido grito de pessoa, conhecia aquele som. Saí do barracão, de volta para debaixo da chuva. Em segundos, estava encharcado de novo. Caminhei alguns passos tentando ouvir por cima do barulho da tempestade. Então, ouvi de novo. Mais claro agora. Socorro! Alguém! Socorro! Era a voz de mulher. Vinha da direção da casa grande. Corri. As botas afundavam na lama. A chuva batia no rosto com força, quase cegando. Mas corri mesmo assim, o coração disparado, o medo voltando, aquela sensação de que algo estava muito errado. Cheguei perto da casa. A porta da frente estava aberta, batendo com o vento. Subi os degraus escorregadios, entrei. Tem alguém aqui? Gritei. Aqui! No quarto! Por favor, ajuda! Segui a voz. Era a empregada. Cheguei no quarto e vi a cena. Minha patroa estava deitada na cama, o rosto pálido, contorcido de dor. Suava frio, gemia. A empregada estava ao lado dela, segurando a mão, os olhos arregalados de pânico. O que aconteceu? Perguntei, me aproximando. Ela caiu, bateu a cabeça. Está com muita dor. Precisa ir para o hospital, mas com essa chuva não tem como. As estradas devem estar todas alagadas. Olhei para minha patroa. Ela me viu, tentou falar, mas só conseguiu gemer de novo. Tinha um galo grande na testa, roxo, inchado. Os olhos não focavam direito. Não era bom sinal. Onde está seu Joaquim? Foi para a cidade ontem. Não voltou ainda por causa da chuva. Está preso lá. E a menina? Está no quarto dela, assustada com o barulho da tempestade. Pensei rápido. Se esperássemos a chuva passar, podia ser tarde demais. Pancada na cabeça era coisa séria. Podia ter fratura, podia ter sangramento interno, podia ser fatal se não tratasse logo. Eu vou buscar o médico, disse. Como? Você não vai conseguir chegar na cidade com essa tempestade. Vou tentar. É melhor que ficar aqui sem fazer nada. A empregada me olhou como se eu fosse louco. Talvez eu fosse mesmo. Saí correndo de volta para o barracão. Entrei como um furacão. Preciso de um cavalo, o melhor que tiver. A patroa está mal, precisa de médico urgente. Seu Albertino se levantou. Você não vai conseguir, rapaz. As estradas devem estar intransitáveis. Vou ter que conseguir. Ele me olhou nos olhos por um longo momento. Então assentiu. O baio é o mais forte. Aguenta temporal. Corremos até o estábulo. Selei o cavalo baio, grande, musculoso, olhos inteligentes. Montei ainda com a roupa molhada.
O cachorro latiu, querendo vir junto. Não, fica, ordenei. Ele obedeceu, mas choramingou. Toquei o cavalo. Saímos na chuva torrencial. A viagem até a cidade normalmente levava 1 hora. Com aquela tempestade, não fazia ideia de quanto tempo ia levar, ou se ia conseguir chegar, mas tinha que tentar, porque era isso que eu fazia agora. Não virava o rosto quando alguém precisava, mesmo que custasse tudo. A chuva caía com uma fúria que eu nunca tinha visto em todos meus anos no sertão. Era como se o céu tivesse guardado água por meses e agora despejasse tudo de uma vez, com raiva, com violência. O cavalo baio avançava firme, mas eu sentia a resistência em cada passo. A lama puxava os cascos para baixo. A água batia de lado, empurrada pelo vento. Os relâmpagos explodiam no céu escuro, iluminando o mundo por instantes antes de mergulhar tudo em escuridão de novo. Não dava para ver quase nada. Só seguia pela estrada porque conhecia cada curva, cada árvore, cada pedra. Tantos anos passando por ali tinham gravado o caminho na minha memória. Mas mesmo assim, era perigoso. A água já cobria partes da estrada. Tinha trechos onde o córrego tinha transbordado, transformando tudo num rio caudaloso de água barrenta. O primeiro obstáculo veio rápido. Um trecho onde normalmente havia apenas um filete de água atravessando a estrada, agora era uma correnteza forte, larga, impossível de medir a profundidade. Parei na beira tentando avaliar. O cavalo relinchou, nervoso, recuando alguns passos. Não havia outra opção. Não havia caminho alternativo. Ou atravessava ou voltava. Vamos lá, companheiro, falei para o cavalo, dando tapinhas no pescoço molhado. A gente consegue. Toquei ele para a frente. Ele resistiu, mas insisti. Entrou na água. De início era raso, batendo só nos jarretes. Mas no meio ficou fundo. A água chegou na barriga dele, depois no peito. Senti a força da correnteza puxando, tentando arrastar. O cavalo lutava, nadando, as patas batendo forte, tentando encontrar chão firme. Por um momento pensei que não iam conseguir. Que a correnteza era forte demais, que seríamos levados, cavalo e cavaleiro, arrastados até bater em alguma pedra, até afundar, até morrer afogados naquela água suja e violenta. Mas o baio era forte, mais forte que a minha fé naquele momento. Ele lutou, forçou, empurrou com as patas traseiras até encontrar terreno mais firme. Subiu a margem oposta escorregando, quase caindo, mas conseguiu. Saímos do outro lado encharcados, ofegantes, mas vivos. Não parei. Não podia parar. Toquei o cavalo para a frente de novo. A tempestade piorava a cada minuto. O vento tinha ficado tão forte que dobrava as árvores, arrancava galhos que voavam pelo ar como lanças. Um deles passou perto da minha cabeça por centímetros. Se tivesse acertado, teria me derrubado do cavalo, talvez me matado. Passei por lugares onde a estrada tinha sido completamente lavada pela enxurrada. Buracos enormes se abriam, crateras cheias de água barrenta. Tinha que desviar, entrar no mato, contornar, voltar para a estrada depois. O cavalo tropeçava às vezes, as patas escorregando na lama, mas se recuperava, firme, determinado, como se entendesse a urgência daquela missão. Os relâmpagos eram constantes agora, um atrás do outro rasgando o céu com fúria. Os trovões vinham tão rápidos que se misturavam num barulho contínuo, ensurdecedor. O mundo inteiro parecia estar se acabando, e no meio daquilo tudo, só eu e o cavalo. 2 seres pequenos lutando contra forças muito maiores que nós, mas lutando mesmo assim. Pensei em desistir várias vezes. Pensei que era loucura, que não ia conseguir, que ia morrer no meio do caminho e não ia ajudar ninguém, que devia ter ficado na fazenda, esperado a tempestade passar, esperado que tudo se resolvesse sozinho. Mas então lembrava do rosto pálido da minha patroa. Lembrava da menina pequena que ia ficar órfã se a mãe morresse. Lembrava que eu tinha poder de mudar aquilo.
que eu podia fazer diferença, que não podia ser covarde de novo. E seguia. Mais da metade do caminho estava feito quando encontrei o segundo grande obstáculo. A ponte. Uma construção velha de madeira que atravessava o rio maior. Aquele que normalmente corria calmo e baixo, mais seco que molhado durante boa parte do ano. Mas hoje o rio estava transformado. Era um monstro furioso, largo, profundo, correndo com velocidade assustadora. E a ponte estava começando a ceder. Cheguei perto, desmontei. A chuva batia tão forte que doía na pele. Aproximei devagar, examinando. As tábuas de madeira estavam soltas em alguns lugares. As vigas laterais gemiam, balançavam com a força da água que batia nelas. Pedaços já tinham sido arrancados. A ponte não ia aguentar muito mais tempo, mas era a única forma de atravessar. Não havia val, não havia outro lugar. Era ali ou nada. Olhei para o cavalo. Ele me olhou de volta, os olhos grandes, inteligentes. Como se esperasse minha decisão, como se confiasse em mim mesmo quando eu não confiava em mim mesmo. Perdoa, companheiro, mas a gente precisa tentar. Montei de novo. Respirei fundo. Toquei o cavalo para a ponte. Os cascos bateram na madeira molhada com um som oco. A ponte balançou, o cavalo hesitou, mas seguiu. Passo a passo, devagar, cada movimento calculado. Chegamos na metade. Foi quando ouvi o estalo. Uma das vigas laterais rachou. A ponte inclinou para o lado. O cavalo relinchou assustado. Por um segundo, pensei que íamos cair, que a ponte ia desabar e seríamos engolidos por aquele rio furioso. Mas o baio era experiente. Pulou para frente num salto longo, as patas dianteiras encontrando terreno firme do outro lado. As traseiras ainda estavam na ponte quando outra viga cedeu. Ele lutou, empurrou com toda a força, conseguiu puxar o corpo para a margem firme. Saímos, e segundos depois, a ponte inteira desabou. Com um estrondo alto que competiu com os trovões, as tábuas velhas foram arrancadas e levadas pela correnteza, desaparecendo rio abaixo. Fiquei parado por um momento, tremendo. Não de frio, de medo. Medo atrasado. Medo que só vem quando o perigo já passou e a gente percebe o quanto esteve perto da morte. Mas não havia tempo para isso. Montei de novo. Seguimos. O resto do caminho foi um borrão de água, lama, raios e trovões. Não sei quanto tempo levei. Pode ter sido 1 hora. Pode ter sido 3. Perdi a noção. Só seguia automático, o corpo doendo, as mãos dormentes de tanto segurar as rédeas molhadas, os olhos ardendo com a água da chuva. Quando finalmente vi as primeiras casas da cidade, quis chorar de alívio. Mas não tinha lágrimas, só cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia ter entrado nos ossos. Entrei na rua principal. Estava vazia. Todo mundo abrigado. Só eu e o cavalo. Fantasmas molhados atravessando uma cidade fantasma. A casa do médico ficava perto da praça. Era uma construção de 2 andares, bem cuidada, pintada de branco com janelas verdes. Parei na frente, quase caí ao desmontar. As pernas bambas mal me sustentavam. Bati na porta, forte, desesperado. Ninguém atendeu. Bati de novo, mais forte. A porta se abriu. Era uma mulher de meia idade, olhos arregalados de surpresa ao me ver ali, encharcado, coberto de lama. O doutor, preciso do doutor, emergência. Mal conseguia falar. A voz saía rouca, quebrada. Entre, pelo amor de Deus. Você está bem? Não é para mim, é a patroa, na fazenda. Bateu a cabeça. Grave, precisa ir agora. Ela me fez entrar, me levou até a sala. O doutor apareceu. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos. Me examinou com olhar profissional. Você cavalgou até aqui nessa tempestade? Sim, precisa vir. Agora. Ela pode morrer. Ele olhou pela janela. A chuva continuava caindo, forte, implacável. Não tem como.
As estradas devem estar intransitáveis. Eu vim. Você consegue voltar também. Mas, por favor, minha voz falhou. Por favor, ela tem uma filha pequena. Não pode morrer. Não pode. Algo no meu rosto, no meu desespero, no meu apelo, o convenceu. Ele assentiu. Está bem. Vou pegar minha bolsa. Vou de cavalo também. O carro não passaria mesmo. Enquanto ele se preparava, a mulher me deu café quente, me fez sentar, cobriu meus ombros com uma manta. Mas eu mal sentia. Estava entorpecido, além do cansaço, além da dor. 15 minutos depois, estávamos na rua de novo. O doutor num cavalo marrom, eu no baio. Tocamos de volta para a estrada. A viagem de volta foi tão difícil quanto a ida. Talvez pior, porque agora o cansaço pesava. Meus braços doíam de tanto segurar. Minhas costas gritavam, mas seguia. O doutor atrás de mim, confiando que eu conhecia o caminho. Quando chegamos na fazenda, já estava quase escuro. A chuva tinha diminuído um pouco, mas ainda caía persistente. Entramos na casa. Corremos para o quarto. Minha patroa ainda estava lá, mais pálida ainda, respirando fraco. A empregada chorava. A menina estava agarrada na mãe, em silêncio, os olhos vermelhos de tanto chorar. O doutor começou a examinar. Tirou instrumentos da bolsa. Examinou a cabeça, os olhos, a pulsação. Fez perguntas. Deu ordens. Eu fiquei parado ali, molhado, pingando água no chão de madeira, tremendo, observando. Até que não aguentei mais. As pernas cederam. Sentei no chão mesmo, as costas contra a parede. E só então percebi o que tinha feito. Tinha atravessado uma tempestade, tinha enfrentado rios transbordados, tinha passado por uma ponte que desabou segundos depois, tinha arriscado minha vida de novo. E tinha conseguido. O cavalo baio apareceu na porta do quarto. Alguém devia ter trazido ele para perto. Me olhou. Nossos olhos se encontraram. E eu soube que tínhamos feito algo impossível. Juntos. O doutor trabalhou por mais de 2 horas. Eu continuei sentado no chão, encostado na parede fria, observando cada movimento. Minhas roupas molhadas formavam uma poça ao meu redor. O corpo todo tremia. Não sabia mais se de frio, cansaço ou simplesmente do alívio de ter chegado a tempo. As mãos, antes firmes nas rédeas, agora tremiam soltas no colo, marcadas por cortes pequenos do arame que tinha consertado dias atrás, inchadas de tanto segurar com força durante a cavalgada infernal. A menina tinha sido levada para outro quarto pela empregada, mas de vez em quando eu ouvia o choro fino dela, atravessando as paredes. Um choro de quem tem medo de perder a mãe, de ficar sozinha no mundo, de ver a única pessoa que a protegia ser levada embora. Eu conhecia aquele tipo de medo, conhecia bem demais. O doutor aplicou injeções, limpou o ferimento da cabeça, fez curativos, examinou os olhos dela várias vezes com uma lanterninha pequena. Falava baixo com a empregada, dava instruções, pedia água, pedia panos limpos, pedia isso e aquilo. Suas mãos se moviam com precisão, com a segurança de quem tinha feito aquilo centenas de vezes. Mas mesmo assim, eu via a preocupação no rosto dele. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele se afastou da cama. Lavou as mãos numa bacia que a empregada trouxe. Secou devagar. Respirou fundo. Então se virou para mim. Ela vai ficar bem. Teve uma concussão, mas não parece ter fratura de crânio. Vai precisar de repouso completo por pelo menos 2 semanas. Pode ter tonturas, náuseas, dores de cabeça, mas vai se recuperar. Senti algo se soltar dentro do peito, como se uma corda que estava apertada há horas finalmente tivesse sido cortada. Fechei os olhos. Respirei fundo pela primeira vez desde que tinha saído na tempestade. Obrigado, doutor, consegui dizer, a voz rouca. Ele veio até mim, ajoelhou para ficar na minha altura. Me olhou nos olhos. Não. Obrigado a você. Se você não tivesse vindo me buscar, se não tivesse arriscado sua vida naquela tempestade insana,
Ela provavelmente não estaria viva agora. Você salvou a vida dela. De novo. Balancei a cabeça sem saber o que dizer. Não me sentia herói. Me sentia apenas um homem cansado que tinha feito o que precisava ser feito. Agora você precisa cuidar de si mesmo, o doutor continuou. Está tremendo. Pode pegar uma pneumonia se continuar com essas roupas molhadas. Vá trocar, se secar, descansar. Eu preciso voltar para casa. De jeito nenhum. Você não vai a lugar nenhum hoje. Vai dormir aqui. É ordem médica. Não tive forças para discutir. A empregada apareceu, me ajudou a levantar. Minhas pernas quase não me sustentavam. Cada músculo do corpo gritava de dor. Me levou até um quarto pequeno, nos fundos da casa. Um quartinho de empregado, simples, mas limpo, com uma cama estreita e um armário velho. Tem roupas do falecido pai de seu Joaquim aqui, ela disse, abrindo o armário. Ele tinha mais ou menos seu tamanho. Pode usar. Vou buscar água quente para você se lavar. Ela saiu. Fiquei sozinho naquele quartinho que cheirava a mofo e a tempo parado. Tirei as roupas molhadas com dificuldade, os dedos dormentes mal conseguindo desabotoar a camisa. Fiquei ali, nu, tremendo, olhando para o meu próprio corpo no espelho pequeno e rachado que pendia da parede. Estava mais magro do que lembrava. As costelas apareciam. Os braços, antes fortes, pareciam mais finos. O rosto estava cavado, marcado, envelhecido. Quando foi que tinha ficado tão velho? Quando foi que os anos tinham passado tão rápido, levando minha juventude, minha força, minha esperança? Toquei a cicatriz que cruzava meu peito. Lembrança de um acidente com gado anos atrás. Toquei as mãos calejadas, deformadas pelo trabalho duro. Toquei o rosto áspero, a barba por fazer, as rugas fundas ao redor dos olhos. Esse era eu, um homem simples, marcado pela vida, gasto pelo tempo, mas um homem que ainda estava de pé, um homem que ainda fazia diferença. A empregada voltou com uma bacia de água quente e sabão. Deixou e saiu discretamente. Me lavei devagar. A água quente ardia na pele gelada, mas era boa. Limpava não só a sujeira, mas também parte do cansaço. Vesti as roupas do armário. Calça de tecido grosso, camisa de algodão, ambas cheirando a naftalina, mas limpas, secas. Deitei na cama. As cobertas cheiravam a sol, a cuidado. Fechei os olhos. E dormi instantaneamente um sono profundo, sem sonhos. O sono de quem lutou além de suas forças e finalmente pode descansar. Quando acordei, já era dia. A chuva tinha parado. Pela janela pequena entrava uma luz clara, limpa, daquela qualidade especial que a luz tem depois de uma tempestade, quando tudo está lavado, renovado. Ouvia pássaros cantando lá fora. O mundo tinha voltado ao normal. Levantei com dificuldade. O corpo inteiro doía, cada músculo reclamava. Parecia que tinha sido espancado, mas estava vivo. E ela também estava. Saí do quarto mancando. A casa estava em movimento. Ouvia vozes, passos, vida. Segui até o quarto onde minha patroa estava. A porta estava entreaberta. Ela estava sentada na cama, recostada em travesseiros. O rosto ainda pálido, mas os olhos abertos, focados. A menina estava abraçada nela, finalmente em paz. O doutor estava ao lado, verificando o curativo. Quando ela me viu parado na porta, seus olhos se encheram de lágrimas. Você. A voz saiu fraca, rouca, mas carregada de emoção. Você veio. Você atravessou a tempestade. Você me salvou de novo. Entrei devagar. Fiquei perto da cama, sem saber o que fazer com as mãos. Como a senhora está? Viva, graças a você. De novo. Só fiz o que... Não diga que só fez o que precisava ser feito. Ela interrompeu, a voz mais firme agora. Você arriscou sua vida. 2 vezes. Pela minha família. Isso não é apenas fazer o que precisa. Isso é... Ela não conseguiu terminar. Começou a chorar. A menina a abraçou mais forte. Eu fiquei ali,
constrangido, emocionado, sem saber o que fazer. Foi quando ouvi passos pesados atrás de mim. Me virei. Era seu Joaquim. Devia ter conseguido voltar da cidade agora que a tempestade tinha passado. O rosto dele estava marcado pela preocupação, pelos olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Ele olhou para a esposa na cama, depois para mim. Veio na minha direção com passos rápidos, e então fez algo que me deixou completamente sem reação. Me abraçou, um abraço forte, apertado, de homem agradecido, de pai que quase perdeu tudo. Obrigado, ele disse no meu ouvido, a voz embargada. Obrigado por salvar minha família. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ser o homem que é. Fiquei paralisado. Não sabia responder a tamanha gratidão. Não sabia como lidar com aquela demonstração de emoção vinda de um homem que sempre foi duro, distante, patrão que mantinha distância dos empregados. Quando ele se afastou, vi que também estava chorando. Vi que por trás daquele fazendeiro rico, daquele patrão temido, havia apenas um homem que amava a família, um homem que tinha medo de perder, um homem igual a mim. Quero que você saiba, ele disse limpando os olhos sem vergonha, que você sempre terá um lugar nesta fazenda. Sempre. Enquanto eu viver, você tem casa, tem trabalho, tem respeito. E quando eu morrer, deixarei instruções para que meus filhos cuidem de você. Isso é uma promessa. Não precisa, Senhor. Precisa sim. E não é só sobre isso. Você me ensinou algo. Me ensinou que coragem não tem a ver com dinheiro, com posição, com poder. Tem a ver com fazer o certo quando é difícil. Tem a ver com não virar o rosto. Tem a ver com colocar a vida dos outros na frente da sua. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Me lembrei de tudo, da vaca brava, da tempestade, do rio transbordado, da ponte desabando. De todos os momentos em que podia ter desistido, ter voltado, ter escolhido minha própria segurança. Mas não escolhi. E agora entendia por quê. Não era só por eles. Era por mim também. Era para provar para mim mesmo que ainda valia alguma coisa, que ainda podia fazer diferença, que a morte dela não tinha levado embora tudo que eu era. Passei o resto do dia na fazenda. O doutor disse que ia voltar para a cidade, mas antes me examinou, disse que eu estava bem, só precisava descansar, comer direito, cuidar dos cortes e arranhões. Me deu a mão antes de ir embora. Você é um homem raro, ele disse. O tipo de homem que esse mundo precisa mais. Quando finalmente pude ir embora, já era fim de tarde. O céu estava limpo, lavado pela chuva, de um azul profundo. O sol baixo pintava tudo de dourado. Fui até o estábulo, procurando o cavalo baio. Ele estava lá, já descansado, já tratado, comendo capim fresco. Quando me viu, relinchou baixo. Fui até ele, passei a mão no pescoço forte, no focinho macio. Obrigado, companheiro, disse baixinho. Você foi mais corajoso que eu. Você me carregou quando minhas próprias forças não bastavam. Você confiou em mim quando nem eu confiava. Você é um herói de verdade. O cavalo balançou a cabeça como se entendesse. E talvez entendesse. Animais entendem mais do que a gente pensa. Entendem corações, intenções, verdades que palavras não conseguem dizer. Montei no meu burro que tinha ficado esperando. O cachorro, que também tinha dormido na fazenda, veio ao meu lado, mancando menos agora. Segui pela estrada de volta para casa. A estrada estava transformada. A chuva tinha lavado a poeira vermelha, deixando tudo limpo, fresco. Poças d'água refletiam o céu. O cheiro de terra molhada enchia o ar, aquele cheiro bom que vem depois das tempestades, cheiro de renovação, de recomeço. As plantas pareciam mais verdes, mais vivas. Os pássaros cantavam alto, felizes. E pela primeira vez em 3 anos, senti algo parecido com paz. Não era felicidade completa. A ausência dela ainda doía. A casa ainda ia estar vazia quando eu chegasse. A solidão ainda ia me esperar.
Mas tinha algo diferente agora. Tinha propósito, tinha sentido. Eu tinha salvado vidas. Tinha feito diferença. Tinha provado que mesmo um homem simples, um vaqueiro viúvo, marcado pela vida, podia ser importante. Podia ser necessário. Podia ser herói, mesmo sem querer, mesmo sem procurar. Cheguei em casa quando o sol estava se pondo. A casinha simples estava lá, esperando como sempre esperava. Mas olhei para ela com outros olhos agora. Não era apenas o lugar vazio onde eu sobrevivia. Era meu lar. Era o lugar onde eu voltava depois de fazer o que precisava ser feito. Desmontei. Cuidei do burro. Dei comida e água para ele e para o cachorro. Entrei em casa, acendi o lampião. A luz fraca encheu a sala. Olhei para a fotografia dela na parede. Aquele sorriso que continuava igual, mesmo com o tempo passando. Aqueles olhos que me conheceram melhor que ninguém. Eu acho que finalmente entendi. Falei para a foto, como tinha falado tantas vezes antes. Entendi que você não foi embora só para me deixar triste. Você foi porque era sua hora. E você deixou alguma coisa para trás. Deixou lições, deixou exemplos, deixou sementes plantadas em mim que estão finalmente começando a crescer. Sentei na cadeira de balanço no alpendre. A noite chegando devagar, as estrelas começando a aparecer. O vento fresco da noite trazendo alívio depois do calor do dia. Você sempre disse que a gente está aqui para fazer diferença, para ajudar, para não virar o rosto. E eu finalmente estou conseguindo. Estou fazendo o que você faria. Estou sendo o homem que você sempre acreditou que eu podia ser. O cachorro deitou aos meus pés. O silêncio do sertão envolvia tudo, mas não era mais um silêncio vazio, opressor. Era um silêncio cheio de possibilidades, de paz, de aceitação. Eu não sei o que vem depois. Continuei falando, a voz baixa, apenas para mim mesmo, para ela, para o universo. Não sei se vou ficar sozinho para sempre. Não sei se um dia essa dor vai passar completamente. Não sei se vou encontrar outro motivo para sorrir como sorria quando você estava aqui. Respirei fundo. O ar fresco encheu meus pulmões. Mas sei que vou continuar. Vou continuar fazendo o certo. Vou continuar ajudando quando puder. Vou continuar sendo o homem que salva vidas, mesmo arriscando a própria, porque é isso que você me ensinou. Porque é isso que me faz sentir vivo de novo. As estrelas brilhavam intensas no céu negro. A Via Láctea cortava tudo como um rio de luz. E eu, de homem pequeno, sentado no alpendre de uma casa pequena no meio do nada, me senti parte de algo maior. Me senti parte da vida que continua, mesmo depois da morte. Parte da corrente de bondade que passa de pessoa para pessoa. Parte da história de coragem que o sertão conta desde sempre. História de gente simples que faz coisas grandes quando precisa. Levantei. Entrei em casa. Comi alguma coisa simples. Me deitei na rede. E pela primeira vez em muito tempo, antes de dormir, sorri. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno, porque finalmente entendia que seguir em frente não significava esquecer. Significava carregar a saudade, mas não deixar que ela me paralisasse. Significava honrar a memória dela vivendo, não apenas sobrevivendo. E isso, percebi, era o maior presente que eu podia dar a ela. Continuar, viver, fazer diferença. Um dia de cada vez. Um ato de coragem de cada vez. Uma vida salva de cada vez. Até que um dia, quando minha própria hora chegasse, eu pudesse olhar para trás e saber que valeu a pena. Que mesmo depois de perder tudo, encontrei um caminho. Que mesmo no meio da tempestade mais violenta, não desisti. Que fui, até o fim, o homem que ela sempre acreditou que eu era. E com esse pensamento, finalmente em paz, fechei os olhos e dormi. O sono profundo de quem sabe que fez o suficiente, de quem sabe que é suficiente, de quem finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. Não a casa de tijolos e barro onde morava,
mas a casa dentro do próprio coração, onde a esperança, mesmo pequena, recomeçava a brilhar.